de instrução e julgamento relativa à ação penal 0000222912-2024, 830347, movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, sob acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, no dia 16 de janeiro de 2024, por volta das 11h40, na rodovia MG 405, zona rural de Santo Antônio do Jacinto. Passo de imediato a oitiva da primeira testemunha enrolada na denúncia, o policial militar Leonardo Christian. Leonardo, qual é o seu nome completo? O senhor é policial militar locado em qual cidade? Salto da Divisa, Polícia Rodoviária Estadual de Salto da Divisa. Ok. Leonardo, o senhor está em juízo porque foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público nessa ação penal que informei anteriormente. Movido quem? Então, informo que o senhor está sob compromisso legal de falar somente a verdade que souber, sob pena de cometer crime de falso testemunha. Passo a palavra ao promotor de justiça, doutor Flávio. Boa tarde, Leonardo. Você me escuta bem? Boa tarde, senhor. Sim, senhor. Leonardo, vamos falar aqui de uma denúncia que o Ministério Público ofereceu contra o... Consta aqui que ele teria sido apreendido no dia 16 de janeiro de 2024, pilotando uma motocicleta Honda CG 125 Titan de cor prata, sem capacete e portando uma espingarda tipo polveiro de fabricação artesanal. Consta que você foi um dos militares que atuaram na ocorrência, você se recorda do fato? Vagamente, senhor. É muita ocorrência de lá para cá, mas possivelmente sim. Algum detalhe? Eu gostaria que o senhor narrasse como é que os fatos aconteceram. Eu vou confirmar o histórico com o senhor, porque realmente são muitas ocorrências, a gente pratica muita coisa parecida, mas pelos fatos que o senhor narrou é dessa mesma forma. Foi durante a operação, se eu não me engano. Era uma operação de blitz? Você estava em patrulhamento normal e ele teve alguma atitude suspeita? Como é que foi isso? Provavelmente, nesse caso dele aí, a atitude de suspeita, a gente estava em blitz, né? A gente estava em patrulhamento, né? Não, Pela localidade. Que eu não li o BO, eu nem fui arrolado anteriormente, então eu nem estou ciente muito bem do que é o fato. Agora que eu estou sabendo. Peraí, mas você participou desse fato? Participei, sim, senhor. É que eu não pude ler o BO, né? Que são tantos BOs que a gente faz durante um mês. Perfeito. Aqui consta que vocês abordaram ele conduzindo motocicleta. Durante a abordagem, ele se mostrou nervoso, pois estava sem capacete. A princípio, seria este o motivo da abordagem, até que foi dada a busca pessoal no condutor e posteriormente foi realizada uma busca veicular. No momento que foi localizado uma espingarda tipo polveiro de fabricação aparentemente artesanal. Durante as buscas no sistema, foram localizados diversos crimes. Perfeito. Lembrou? Lembrei, sim, senhor. Então, foi isso mesmo? Você então, você estava em patrulhamento normal, viu ele sem capacete e decidiram abordar por isso. É, operação itinerante, que a gente vai até o local de ponto, faz vários pontos na rodovia, né? E quando a gente vê alguém atitude suspeita, a gente vai e aborda. Embarca e aborda. No caso, a atitude suspeita dele era pilotar sem capacete. Capacete, agora eu lembrei dele. E ele disse de quem que era a arma? Falou que era do pai dele, se eu não me engano. Que é do pai dele. Entendi. E o que ele estava fazendo com essa arma na moto? Ele disse? Pelas características da arma de fogo, geralmente isso é usado em prática de caça. Ou então alguma defesa, porque, se eu não me engano, ele tem passagens pela polícia, já foi preso antes. Acho que por tráfico de drogas, se eu não me engano. Aí a gente fica na dúvida se ele poderia estar simplesmente para uso de proteção dele ou para algum tipo de caça, que é muito comum na região ali, né? Entendi. Mas ele disse o que ele estava fazendo com essa arma? Não soube explicar ao certo, não. Falou que estava transportando essa arma, que era do pai dele, que ia levar. Só isso. Perfeito. Então tá bom. Muito obrigado. Excelência, mais perguntas. Doutor Olavo, com a palavra. Eu perguntei o seguinte, para você me detalhar qual o local que ele estava com a espingarda, estava com uma bandoleira do lado, estava transportando em uma caixa? Transportando na motocicleta junto com ele. Bandoleira, eu não lembro desses detalhes, não. Mas ela é periciada, se eu não me engano, né? Esse tipo de armamento. Ele estava pilotando e transportando ao mesmo tempo? Atrás das costas. Ali tem um compartimentozinho que eles põem. Geralmente eles põem tipo uma. Como é que eu vou explicar pra você? Tipo um balaio, alguns põem caixa. Uma caixa. E põe ali, guarda as coisas ali. E vai pilotando. Só que ele viu a viatura, ele virou. Onde ele estava sem capacete, gerou suspeita. Certo. O senhor se lembra se aplicou a multa de trânsito pela ausência do capacete?
Não, vou ter que olhar o BO. Confirmo que tá no BO aí, porque se talvez foi aplicada essa multa e a multa de sem carteira. Acho que ele é inabilitado. Tá. É comum, durante as operações, o senhor aplicar multa de trânsito posterior ao dia do ocorrido? Não, posterior não. Às vezes não tem internet, hoje não sei. Certo. Consta que uma multa aplicada no dia 9 de fevereiro, ou seja, 2 semanas ou 3 após o ocorrido. É comum isso acontecer? Depende, a multa foi minha? E aqui o senhor não está para perguntar, o senhor está aqui para poder responder. Sim. Então eu confirmo pela Então, história. eu estou perguntando o seguinte: se é comum, 20 dias depois, aplicar a penalidade fora do ocorrido. Não é comum. Não é comum. Só resta saber se foi eu quem apliquei. Ou Não, meu militar. mas eu só estou lhe perguntando. Tá bom, agradeço, satisfeito. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Excelência. Leonardo, o senhor está dispensado, desejo uma boa tarde para o senhor, tá? Obrigado. Doutor Flávio, a outra testemunha, pode retomar? Qual é o nome completo da senhora? Encerrados os depoimentos testemunhais, passa o interrogatório do denunciado. Quando você guardou essa espingarda lá no mato, você levou ela como? Foi de moto? Foi de pé? Como é que foi? É possível transportar a espingarda e pilotar uma motocicleta ao mesmo tempo? Qual o motivo que você guardou ela lá no mato? Tá. E a motocicleta é de quem? É, no banco da moto tinha algum compartimento? Esse caixote ele é de madeira, de plástico, é de quê? Tá bom. No caixote cabe uma espingarda dentro? Não. Embaixo do banco cabe? Ok. Doutor Flávio, tem algum requerimento antes do encerramento da instrução e as alegações finais? Só Está encerrada a instrução, passo a fase de alegações finais, serão realizadas de forma oral, iniciando-se pelo Ministério Público. Doutor Flávio, com a palavra. Coisa de denúncia oferecida pelo Ministério Público, cumprimento do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826, consoante exordia acusatória. O processo transcorreu regularmente, sem máculas, a materialidade do isso indene de dúvidas. Tendo em vista que a mídia dessa audiência se encontra disponível no PJE Mídias, passo direto à fundamentação. O crime comete, segundo a doutrina, de perigo abstrato, entendido como aqueles em que se consuma mediante a mera conduta típica do autor, independente da realização de resultado material ou da existência de perigo concreto de algum dano. Caso em tela, a dinâmica dos fatos é incontroversa, porquanto não há divergência entre a versão dos policiais militares e a do réu quando foram ouvidos em sede policial. O réu, em juízo, modificou a versão para afirmar que ele não estava na posse da arma no momento em que foi abordado pelos policiais militares, que essa arma ela estaria, na verdade, guardada em um caixote na residência da família e os policiais militares lhe afirmaram que não iam aplicar multa por estar sem capacete, não iam recolher a moto, iriam recolher a arma de fogo e ficaria tudo tranquilo, mas lhe enganaram, colocaram na viatura e o levaram até a delegacia, que levou a sua prisão em flagrante delito. A versão da defesa é absolutamente desconexa da prova dos autos, uma vez que ela não apenas imputa aos policiais militares o possível cometimento do crime de corrupção passiva ou de prevaricação, como também contradiz a própria versão do acusado em sede policial, uma vez que naquela ocasião ele afirmou que ele estava com a moto, que a arma estava com ele na moto, que ele transportava essa moto, que essa arma pertenceria ao pai dele. Ora, a alegação do acusado de que isso aconteceu porque ele ficou com medo de ser agredido na Polícia Civil não faz o menor sentido, uma vez que não altera em nada a capitulação jurídica dos fatos. A moto está com ele ali ou a moto está com ele em outro local. Na verdade, eu alteraria só do artigo 14 do crime do artigo 14 para o crime do artigo 12. Mas ainda assim, trata-se de crime, não vejo a lógica disso. Ademais, o próprio acusado afirmou que os policiais não ameaçaram em nenhum momento.
não faz sentido algum ele ter se sentido ameaçado, especialmente quando a oitiva perante a Polícia Civil é feita sem a presença dos policiais militares. Esse tipo de situação não faz o menor sentido de acordo com a prática forense. Por fim, na verdade, é o tipo de alteração dos fatos que só prejudica o acusado e as testemunhas que foram ouvidas para tentar reforçar a versão dele. Enfim, não havendo dúvida de que a arma foi encontrada na posse do acusado durante a abordagem policial, que a abordagem foi fundamentada no fato de que ele estava sem capacete, portanto, existindo fundadas razões para a atuação policial, e que foi realizada a busca pessoal, com razão que foi encontrada a arma, não há dúvida quanto à procedência da pretensão punitiva, que é a medida que se impõe nos termos da denúncia. Doutor Olavo, em razão da inconsistência do sistema, eu vou pedir ao senhor a gentileza de repetir novamente as alegações finais, tá? Epígrafe, com base no artigo 403 do Código de Processo Penal, vem apresentar as alegações finais orais nos seguintes termos. Segundo a denúncia, em 16 de janeiro de 2024, por volta das 11h30, no decorrer de uma operação realizada às margens da rodovia estadual MG 405, os militares apreenderam o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 sem capacete, que durante o vistoriamento do veículo automotor foi localizada uma espingarda do tipo Poveira de fabricação artesanal. A denúncia foi recebida em 25 de março de 2024, ao denunciado imputado a prática da conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.008/2003, o que merece ser revisto, uma vez que não há crime conforme passa demonstrado. Preliminarmente, a defesa renova o requerimento de necessária desconsideração do depoimento policial, pois, como restou demonstrado aqui pelo depoimento da testemunha do denunciado, e em que pese os agentes munidos de fé pública, eles omitiram a verdade, tanto na fase de inquérito quanto aqui na presente instrução. E a defesa aproveita a oportunidade para chamar a atenção desse grave feito comumente ocorrido, em que os policiais mudam a versão do que realmente aconteceu, mas que, diante do afã de julgar e condenar, o Estado muitas vezes fecha os olhos para essa conduta ardilosa e astuta, quedando-se inerte, mas que requer a atenção tanto do Poder Judiciário quanto do próprio Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei. Reitero ainda que o depoimento prestado por Ebert não foi conforme a sua vontade, como ele próprio narrou aqui, sob uma pretensa e presumida ameaça, ele foi obrigado a depor conforme queria os policiais. Passando ao mérito, no crime de porte ilegal de arma de fogo, o bem jurídico tutelado é a segurança pública, de modo que o legislador buscou proteger a sociedade de qualquer perigo à vida. No presente caso, como demonstrado, supostamente trata-se de uma espingarda do tipo Poveira de fabricação artesanal, que habitualmente fica sob guarda dos moradores de zona rural, mas sem qualquer periculosidade. E dessa forma, estamos diante de uma ausência de perigo à vida, o que caracteriza a atipicidade material. Por outro lado, referente à prova técnica, o laudo pericial nas folhas 10 e 11 aponta que se trata de uma arma de fogo Poveira. Ela é 2 vezes o tamanho do banco de uma motocicleta, o que, por pura e simples questão de lei da física, tornaria impossível o armazenamento da arma naquele compartimento. E assim os fatos não ocorreram como narrados, pois nunca que uma espingarda poderia ser transportada junto com uma motocicleta. Como mencionado, na verdade, os policiais, como, repito, comumente fazem, e explicam que reprimem os mais vulneráveis e, assim, no caso, pressionaram o acusado, fazendo com que ele fosse até o mato e pegasse a espingarda artesanal que lá se encontrava guardada para proteger, em questão, a integridade física de seu pai. Portanto, não houve porte de arma de fogo.
Inclusive, a penalidade administrativa pela condução da motocicleta só foi aplicada em 9 de fevereiro de 2024, sendo que o fato ocorreu em 16 de janeiro de 2024, conforme faz prova no ID número 10.24.6085.383. Penalidade esta criada unilateralmente, de um local que o veículo nunca esteve, qual seja a Praça Rogério Guimarães, número 28 de Jacinto, que, por sinal, é o endereço do quartel da Polícia Militar. Tanto é que o policial que aqui esteve titubeou e não respondeu à pergunta da defesa. Pelo contrário, quis perguntar à defesa, quando o seu papel, na verdade, é de responder. Ele titubeou porque ele falta com a verdade. E por conta disso, estamos diante de um flagrante preparado ou provocado, em que a prisão ocorre por meio de uma indução ou instigação para que alguém pratique o crime, de sorte que nos moldes da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Trata-se aqui claramente de um crime impossível, conforme previsto no artigo 17 do Código Penal, pois inviável a sua consumação. Logo, o ato de flagrante, ele é nulo. E neste aspecto, a acusação se baseou apenas na oitiva dos policiais, que, repito, faltou com a verdade. Que, como demonstrado pelas indagações feitas aqui pela defesa e pela clara contradição exposta pelo policial militar, não é suficiente a sustentar uma eventual condenação do réu. Dessa forma, não existindo materialidade no crime que aventa o Ministério Público, seja ele, no caso, do porte ilegal de arma de fogo. Logo, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência e por tudo que foi aqui exposto nesta audiência, pelos depoimentos das testemunhas, sobretudo da companheira do acusado, que narrou claramente como tudo aconteceu, sem nenhum medo de ninguém. Então, e diante disso, corroborado aos documentos juntados, é exemplo daquele que, repito, no ID 102.460.85383, a defesa pugna pela absolvição do réu. Na remota hipótese de superados os argumentos trazidos, e se for o caso de considerar a posse de arma de fogo, tratando-se o réu confesso, não pode ficar de fora a atenuante da confissão voluntária, expressamente prevista no artigo 65 do Código Penal e da súmula 545 do STJ, o qual prevê que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E por todo exposto, a defesa ratifica que não restou demonstrado o crime apontado na denúncia, qual seja a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, devendo a demanda ser julgada improcedente. Mas se eventualmente, na hipótese, existiu algum ato ilícito, seria o caso de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido nos termos do artigo 12 do sobredito de diploma legal. Em atenção ao princípio da eventualidade, em caso de condenação, que apenas seja fixada no mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, por preencher os requisitos objetivos ao benefício. Passando agora no que tange à prisão preventiva, pelo que ficou aqui demonstrado, a prisão em flagrante que originou na preventiva foi ilegal, no que merece imediatamente ser relaxada à luz do Código de Processo Penal. E não sendo este entendimento deste nobre magistrado, tem-se então que pelo simples fato de não mais persistir em nenhum requisito autorizador da prisão cautelar, visto que estão ausentes o risco de instrução criminal, a garantia da ordem pública e o alegado perigo abstrato, e ainda também pelo excesso prazal, visto que o acusado se encontra preso, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com base legal no artigo 316 do Código de Processo Penal, pelo que ainda existe qualquer perículo libertatis que pudesse fundamentar a continuidade dessa prisão. Assim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
são essas alegações da defesa que pede o deferimento? Embora verifique que há elementos a serem melhor apreciados por ocasião da sentença, da análise do mérito, para verificação de autoria e materialidade, obviamente, eu verifico que não há necessidade da segregação cautelar ser mantida, uma vez que o crime foi cometido sem violência e grave ameaça. Além disso, verifiquei também na execução de pena do denunciado que a pena que foi imposta a ele já foi cumprida na íntegra. Nada mais consta como débito dos crimes anteriormente cometidos pelo agora acusado. Além disso, pelos depoimentos apresentados, não verifico periculosidade no momento à sociedade, periculosidade do agente a impor essa manutenção de segregação cautelar. Então, revoga a prisão preventiva do acusado e substitui a segregação pela medida cautelar diversa da prisão, consistente no comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades e na obrigação de manter o endereço atualizado em juízo até o trânsito em julgado da sentença. No mais, determina a expedição imediata de alvará de soltura e determina também a conclusão dos autos para a sentença, declarando encerrada a audiência. Desejo uma boa noite a todos.